Olá, alunos, boa tarde. A nossa revisão de hoje será de história. E vamos começar a falar sobre a história. A história ela é considerada ciência. Por quê? Porque tudo que é contado foi comprovado, os pesquisadores pesquisaram, estudaram, analisaram as fontes históricas e realmente eles viram que os fatos são verdadeiros. E a partir do momento que aqueles fatos são verdadeiros, né, eles passam a escrever, a colocar nos livros, a colocar nos vídeos, para que a história não pode parar, tá? Então a história ela é uma ciência, tá? E as fontes históricas, quais são as fontes históricas que os historiadores usam, né, para se certificar que aquilo aconteceu? Revistas, roupas, joias, fotografias, jornais, desenhos, pinturas, tudo isso são fontes históricas, certo? Retratam uma fase da história. No caso da história antiga, né, os historiadores eles recebem dos arqueólogos os que eles encontram, os objetos, as coisas, então eles analisam de que época, de que idade, de que época é aquele objeto, tá? E nós aprendemos também sobre os nossos documentos, tá? Quando você nasce, os seus pais tiram a certidão de nascimento no cartório, preparam a sua certidão de nascimento. Hoje muitos já têm até CPF, já tem a identidade, hoje já está mais moderno, tá? Mas o documento oficial, logo que a gente nasce, é a certidão de nascimento, com o nome do nosso pai, o nome da nossa mãe, o hospital que nós nascemos, o horário, o nome dos nossos avós maternos, avós paternos. Nós temos também o documento de identidade, como a tia Cláudia falou, que vai colocar tudo que está na sua certidão de nascimento, o seu nome, a data do seu nascimento, o nome do seu pai, da sua mãe, tem a sua fotografia, tem a expressão digital, que também é colocada no documento de identidade. E nós até desenhamos, escrevemos no nosso caderno, o modelo de uma certidão de casamento, tá? A certidão de casamento é um documento também feito em cartório. Aí vocês colocaram lá o nome do noivo, né, da noiva, o nome dos pais, o nome das pessoas que vão ser os padrinhos, o dia que os noivos foram ao cartório, tudo isso consta numa certidão de casamento. E são documentos usados, tá, para nos identificar, para identificar a nossa história, porque todos nós temos uma história, né? Nós desenhamos no nosso caderno a linha do tempo, quando nós nascemos, os principais acontecimentos da nossa vida. Muitos colocaram que foi a festa de 5 anos, de 6 anos. Cada um colocou, teve uns que colocaram o dia que começou na escola. E nós desenhamos também a nossa árvore genealógica. Nessa árvore nós colocamos o quê? Os nossos antepassados. Quem sabe o nome do avô, dos bisavós, dos tataravós, foram colocando ali, tanto da parte materna quanto da parte paterna, tá? E os lugares também têm história. Você passa às vezes numa praça, aquela praça tem o nome de uma pessoa, aquela pessoa foi alguém que está representado ali, uma homenagem naquela praça. Por exemplo, na nossa cidade, nós temos o centro do Rio de Janeiro, que é um lugar histórico, com o Paço Imperial, onde morou a família imperial. Muitas casas foram tombadas. O que é ser uma casa tombada? É uma casa que não pode ser modernizada, porque ela representa uma parte da história, ela tem que ser preservada, ela tem que ser mantida naquele estado. Então, o centro do Rio de Janeiro é um lugar muito rico historicamente, tá? Passou por algumas transformações? Passou, mas alguns lugares não podem passar por transformações, tem que permanecer, tem que ser feito apenas a manutenção daquele lugar. E aí nós falamos sobre os povos antigos, tá? Nos povos antigos a gente estudou o quê? As pinturas rupestres. O que são as pinturas rupestres? São pinturas feitas em cavernas, tá? Os homens da antiguidade, eles pegavam uns líquidos, uns pós das próprias plantas que davam uma determinada cor na pintura e ali eles representavam dentro das rochas, muitas das vezes o que eles estavam vivendo naquele momento ou então algum medo, algum receio que
que ele estava passando. Aí eles pintavam. E os historiadores encontraram essas pinturas, né? Nos nossos livros tem várias fotografias de pinturas rupestres que realmente foram encontrados pelos historiadores. Foram comprovados que realmente os homens da antiguidade fizeram aquelas pinturas. E qual a função da arqueologia? Os arqueólogos, eles estudam as escavações, eles ficam nos sítios arqueológicos fazendo aquelas escavações em procura de fósseis, em procura de objetos que possa ajudar o historiador a escrever a história, certo? Na pré-história, os homens eram o quê? Eles eram nômades, eles não tinham um lugar fixo para morar, tá? Porque às vezes eles estavam num determinado local, era muito frio, era muito calor, eles iam andando, eles eram andarilhos, eles iam migrando. E eles viviam o quê? Eles viviam da coleta de frutos, eles viviam da caça, viviam da pesca, tá certo? A pré-história, o que é a pré-história? É o período antes da escrita, certo? Então, nós chamamos de pré-história o período antes da escrita, tá? Da qual nós temos esses homens que estavam ali fazendo uma série de descobertas, inclusive descobriram o fogo. Quando eles descobriram o fogo, eles facilitaram mais a vida deles, porque eles conseguiram assar os alimentos, eles conseguiam se esquentar à noite, porque as noites eram muito frias, a caverna já não ficava mais escura, porque tinha luz. Tudo isso, o fogo, ele trouxe muitos benefícios para os homens da antiguidade, tá? Outra coisa também, depois veio o quê? A invenção da escrita. A invenção da escrita foi um marco também na história. Por quê? Porque aí o homem conseguiu escrever aquilo que ele realmente estava expressando. Realmente aquilo que ele queria falar. O desenho, nem muitas das vezes, a gente não consegue interpretar realmente o que está escrito no desenho, né? A forma com que aquela pessoa se expressou no desenho. Já na escrita, não. A gente lê e consegue entender aquilo que está sendo dito, ok? E nós começamos com a escrita cuneiforme. E até eu levei para a aula uns modelos de alfabeto, a gente até riu um pouco, tinha algumas letras bastante diferentes dos nossos alfabetos de hoje. E como é que os homens faziam para escrever? Eles tinham que esculpir ali naquelas pedras, né? Para poder fazer as letras e assim escrever e poder se comunicar. A tradição oral, ela não acabou, a tradição oral continua. As histórias continuam sendo passadas de um para os outros verbalmente, tá? Ela não foi, a tradição oral ela não foi extinta, ela não acabou, continua a tradição oral. Mas a tradição escrita, ela tem um valor muito grande porque você pode guardar os seus escritos e eles vão passando de um para o outro. Nós falamos também dos primeiros humanos da América, tá? Que são os ameríndios. E aí muitos pensam assim, nossa, como é que os homens apareceram na África, né? Tudo começou na África e eles vieram parar aqui na América. Lá em cima no nosso mapa, nós temos o país Rússia e temos Estados Unidos. Nesse meio existe o Estreito de Bering, tá? Em mar. Eu acredito, né, os estudiosos também, que eles tenham feito algum tipo de embarcação, tenham feito algo para poder chegar aqui nas Américas, passarem por esse mar, por esse estreito e chegaram até aqui as Américas. E continuaram a procurar locais melhores para eles poderem viver, tá? E nós falamos também do fóssil que nós encontramos no nosso país, em Lagoas. Dando continuidade à nossa aula de história, nós vamos falar da continuidade ao fóssil Luzia, que foi encontrado em Minas Gerais, no município de Lagoa Santa. Isso foi uma descoberta muito importante para os arqueólogos e para os historiadores, porque eles conseguiram ver o biotipo, né, como essas pessoas eram, né, conseguiram formar através do computador a imagem dessa mulher e conseguiram até projetar como seria o homem daquela época através do fóssil da Luzia, que foi chamado de Luzia, ok? Vamos falar dos povos indígenas no Brasil, um outro capítulo do nosso livro de história. Bom, os indígenas no Brasil, os que fixaram eram os tupis guaranis. Tinham outros também, mas esses eram que estavam no nosso país em maior quantidade. E eles viviam em aldeias, viviam da caça, da pesca, da agricultura. Eles mesmos produziam
os instrumentos musicais, as panelas, os cestos. E eles tinham o cacique é aquela pessoa de respeito, como se fosse o governador, né, daquela tribo. Ele governa, ele orienta as pessoas, ele é uma pessoa que tem conhecimento. Então, quando tem problemas na tribo, eles procuram quem? Eles procuram o cacique. Muitas das vezes também tem o pajé, em algumas, que é uma pessoa que tem conhecimento das plantas medicinais, e aí podem orientar os indígenas de quais plantas servem para determinada situação que eles estejam passando. Tá? Eles têm os trabalhos todos divididos, os homens, as mulheres, as crianças, todos participam dos trabalhos nas aldeias. Tá? Vamos continuar. Quando os portugueses chegaram aqui no nosso país, os índios já estavam aqui, os povos indígenas já habitavam aqui. E eles não respeitaram a cultura, a tradição. Eles tentaram e escravizavam os índios, muitos morreram porque não aceitavam ser escravizados. E qual o interesse de Portugal no Brasil? Apenas explorar as terras, explorar as riquezas do nosso país. E os indígenas não aceitavam isso, porque eles começaram a desmatar para pegar o pau-brasil, para poder revender fora. Então, tudo isso gerou muitos problemas aqui no nosso país. Tá? A colonização, a única coisa que eles fizeram foi realmente catequizar, trouxeram os jesuítas, para os jesuítas catequizar os índios, ensinar a fé católica para os índios, tá? Mas eles tinham muito o objetivo de escravizar, né? De fazer com que os indígenas se tornassem mais de acordo com o que eles queriam para a vida deles. Alunos, façam os exercícios que a tia Cláudia colocou. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir responder. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode perguntar para a tia que a tia ajuda, tá bom? Um beijo para vocês. Tchau!